Você tem atitude, se vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Estamos no 21º episódio, gente. Aí, ó, maioridade da maioridade. E o convidado de hoje é de uma empresa que já está aí na 3ª geração. Descobri isso hoje, eu nem sabia disso. Bom, ele é casado com a Paula, ele tem 49 anos, eles estão juntos há 18 anos, pai do Heitor, do Enzo, e eles ficam ali na Rua do Carmo há, ó, nem sei quanto tempo, a gente vai descobrir hoje. Eles são uma loja de fotografia, um laboratório e um estúdio. Ele é fotógrafo de casamento, eventos, ensaio de família e corporativo. Estou conversando hoje com Joaquim. Bem-vindo, Joaquim. Joaquim Júnior. Isso, obrigado, Bem-vindo ao Vida e Obra. Obrigado. Vamos conhecer um pouquinho mais essa história aí, que é longa, né? De muito tempo. É bastante tempo. Só para corrigir, com a Paula são 25 anos, 25? tá? É, que tem 7 anos de namoro. Ah, então... 18 anos de casado. Ainda. Tá vendo? Tem muito Vou tempo corrigir ainda. aqui, porque senão Senão ela briga. dá problema. Tá né? justo, aí, ó, 25 anos. E conta um pouquinho como é que foi, né? Como é que é essa história, sua infância. Você, então, já nasceu ali dentro do Foto Cecílio. Sim, o Foto Cecílio, o meu avô fundou em 1940. Então tem o quê? 85 anos, certo? Ah, não sei, sou ruim de... É, mas é isso aí. 85 anos. 1940. Exato. Na época, ele tinha um laboratório de madeira que ele construiu, preto e branco. Os químicos, você tinha que pesar todos na balança, não tinha nada pronto já para a gente fazer. Então, o Foto Cecílio vem desde essa época, né? E é muito legal porque faz parte da história de muitos sabarenses, né? Não, eu acho que passou por, desde então, né? Todas essas gerações. Seu avô, como é que ele chamava? Antônio Cecílio. Antônio Cecílio. Antônio Daí Cecílio vem, Moreira. Daí vem o nome. Daí vem o nome de Foto Cecílio. Foto Cecílio. Aí começou nessa época e as fotos, as pessoas casavam na Igreja do Carmo, saía da Igreja do Carmo, passava no Foto Cecílio e tirava uma foto. Então não era aquilo do fotógrafo ir até a igreja fazer o casamento, como é hoje, né? Como é hoje, Então passava lá, registrava o momento, a noiva e o noivo. Saía da igreja, ia até o Foto Cecílio. E lá meu avô tirava uma foto do casamento. Era uma foto como só. Como se fosse a lá foto dentro. 3x4. Isso. Era uma foto que ele fazia no tamanho 15x20, mais ou menos. Era só isso. A foto de casamento era essa. Olha só. Então não tinha aquelas protocolares de família. Não tinha. Casal. O fotógrafo não ia na igreja fotografar. O casal que ia até o Foto Cecílio após o casamento. A cerimônia. E tirava uma foto. Olha só. E o Foto Cecílio sempre foi ali, no mesmo lugar? Ou não? O Foto Cecílio, ele era no número 107, né? Do lado. Ficou lá até o ano 2001. Aí no ano de 2001 que nós inauguramos o prédio novo. Ah, tá. Aí foi nós pra onde? Estamos lá, na estrutura que é hoje. A estrutura que é hoje, nós estamos lá vai fazer 25 anos. E seu avô, ele sempre trabalhou nessa parte de fotografia e tudo mais, e seu pai, quando nasceu, já estava envolvido? Como é que foi essa o meu avô fundou o Foto Cecílio. Na época, as filhas trabalhavam com ele. Ele teve 6 filhas. E uma das filhas é minha mãe. Então não é do meu pai, é minha mãe. Eu entendi, é da sua mãe. Aí meu pai foi trabalhar com meu avô, ficou conhecendo minha mãe. E eu tô aqui. Casou. Isso. E aí, desde o momento que ele... então ele foi trabalhar primeiro com seu avô. E aí meu pai foi trabalhar com meu avô. E aí conheceu sua mãe. Apaixonou. Conheceu minha mãe. E eu tô aqui. A gente tá na 3ª geração do Foto Cecílio. Que legal. E como é que foi, assim, na sua infância? Eu acho que você deve ter memórias desde que se entende por gente ali dentro, né? Não, com certeza. Eu nasci dentro ali do ambiente de fotografia. Eu lembro desse laboratório de madeira que o meu avô tinha construído. E era todo em preto e branco, sabe? Bem legal. Depois meu pai construiu um laboratório colorido, mas era processo manual também, né? Aí depois que vieram as outras máquinas, né,
que foram as Mil Labs, né? Com revelação em 1 hora, que a gente Aham. revelava muitas fotos, né? Que aí Isso era. foi só no ano de 2002 que a gente começou. Aham. Foi isso. Antes era, de fato, Tudo o processo manual, que era aquele de molhar. Isso, Aham. isso, Eu já vi em filme. isso. Tinha que molhar a foto, tinha que... Tipo assim, tinha o revelador, o branqueador fixador, e o segredo estava na hora de você lavar a foto. Quanto mais você lavava a foto, mais ela durava com o tempo. Olha só. Você vê que tem... eu já peguei várias fotos. Tem o quê? Mês passado, eu tenho uma cliente que ela levou uma foto lá para mim, me mostrou, falou assim, ó, essa foto o seu avô tirou de mim quando eu tinha 3 anos de idade, foi primeira comunhão, batizado. Acho que se não me engano, acho que foi primeira comunhão. Ela era bem novinha, ou coroação, foi coroação. Ela era bem novinha. A foto tem 70 anos. E tá lá. E tá perfeita. Olha só. Então o segredo tava na hora de você lavar a foto, sabe? Eu lembro que meu pai deixava as fotos lá numa vasilha grande e deixava a mangueira ligada lá para lavar as fotos. Para fazer a lavagem. Para os químicos saírem e a foto durava mais. Olha Aí você só. tinha que colocar na estufa para secar. Era um processo bem artesanal É. mesmo. E demorado, né? Isso que eu ia falar. E lento, né? Porque Lento, tinha cada etapa, o tempo de cada etapa. Cada etapa. Tudo em filme, então era totalmente diferente de hoje. Né? Exatamente, totalmente diferente. E aí o seu pai, desde então, ele tomou frente, assim, Isso, ele tomou frente logo nos anos de 1975, mais ou menos, ele já começou com Foto Cecílio. E tá lá até agora. Até agora. Tá e desde o início sempre teve a loja também, ou era... Como é que começou, assim, depois, né, disso do seu avô, que as pessoas iam tirar foto do casamento, Sim. né? Aí eu imagino que tinham outras demandas também, uma foto 3x4, outros momentos para registrar. Mas como é que começou isso lá dentro, até vocês forem expandir para a loja, né, e da forma que é hoje? A gente começou... Meu avô fazia umas fotos 3x4, né, que era o carro-chefe, você mantinha a família com a foto 3x4. Aham. Tinha as fotos de estúdio, essas fotos que eu te falei, né? Que a pessoa fazia primeira comunhão, ia lá, fazia a foto, meu avô fazia uma montagem, tudo manual também, escrevia na foto, minha primeira comunhão e tal. Então a gente começou assim. Depois meu pai começou a fazer serviços externos, aí foi começando a mudar, entendeu? Ele começou a fazer os casamentos, né? Nesses anos de 1970, 75 mais ou menos. Ele começou a fotografar os casamentos na igreja mesmo, né? E na época não tinha nada como é hoje. Na época, assim, a gente saía de casa, eu lembro que eu era criança, eu já acompanhava ele. Eu comecei a ajudar ele, eu tinha 13 para 14 anos. Bem novo. Bem novo. Eu começava assim, fazer jogo de luz, eu ia lá para ver como é que era, né? Mas eu fotografo mesmo desde os 18 anos de idade. Então, nessa época, o que a gente fazia? A gente saía de casa antes do casamento, por volta de 1h30 antes da igreja, né? Do casamento da igreja. Ia até a casa da noiva, tirava umas fotos da noiva na casa dela, né? Depois a gente ia para a igreja, fotografava na igreja. Quando acabava na igreja, as festas eram sempre na casa da noiva. Era isso mesmo. É o pai da noiva que paga. Aí a gente voltava para a casa da noiva e fazia mais fotos da festa. Não tinha nada como é hoje, tinha salões de recepção como aqui que a gente está, tal, não tinha nada disso. Era um padrão mais... Era essa questão da família receber, de apresentar para a sociedade aquele momento, e sempre na casa da noiva. E eu acho que até por uma questão social também, quem tinha condição de fazer um casamento, de ter fotógrafo, tinha essa questão da casa grande, né? Para receber essas pessoas. Então, na época, o costume era esse, né? Você viu que eu sou bem veterano mesmo no assunto. Desde os primórdios. Desde os primórdios, E aí isso foi evoluindo, porque assim, no mercado aí tem 15 anos, tem a questão do batizado. Sim, sim. Então lá em casa mesmo tem vários álbuns, né? Foto Cecília, assim, que registra momentos, assim, dos meus pais, enfim. E sempre nessas datas, né? E sempre acompanhando esse perfil, né? Que vai mudando. Porque antigamente tinha um álbum que tinha várias fotos dessas tradicionais, né? Sim, a 10 aí tem o álbum maior, com foto maior. E aí vocês começaram a acompanhar esse movimento
na cidade, mas a loja já existia? Sim, a loja sempre existiu desde Então 1940. já tinha a questão da venda de porta-retrato, já tinha esse lado, sim. entendi, do comércio também, não só da prestação Exatamente, de serviço. tinha prestação de serviço e a gente sempre teve, assim, vamos dizer, os fotoprodutos para vender, né? A gente sempre teve, assim, revelações. A gente não tinha um laboratório, a Minilab, né, que era um laboratório automático. Nós adquirimos nossa primeira no ano de 2002. E era totalmente analógico na época, né? Mas, assim, nós pegamos o boom final dessa era analógica, né? Tanto que quando nós compramos, eu revelava 50 rolos de filme por dia. Era trabalho demais, a gente sofria demais. Nossa, era muito serviço. Eu faço ideia. Muito e serviço. aquele medo, aquela coisa que não podia queimar, né? O filme. Isso, então assim, era o serviço amador mesmo, né? O cliente levava na loja e a gente era aquela correria o dia inteiro, tinha muita gente trabalhando comigo lá na época. Aí as coisas vão mudando, né? Então eu peguei toda essa mudança. Desde, assim, quando eu era criança, meu pai fazia as fotos lá bem, pra você ter uma ideia, ele fotografava casamento com a câmera. Eu devia ter trago, né? Ia ser legal. Lembrei agora. Depois, quando sair, você mostra nos stories e marca a gente. Então, assim, ele fotografava, eu tenho essas câmeras lá em casa ainda. Ele fotografava os casamentos numa câmera Yashica 6x6, que chamava, que era um negativo 6x6 centímetros. Só que o filme só tinha 12 poses. O rolo de filme só tinha 12 poses. Só podia tirar 12 fotos. Só 12 fotos. Eu lembro disso. Você olhava lá em casa por cima. tinha uma Kodak, mas era uma Kodak que tinha lá em casa. Não era profissional, né? Mas tinha lá. Aí tinha o filme de 12, 24 e 36. Mas esse aí já é o filme 135 esse é mais evoluído. O filme 135mm é menor. Entendi. Eu posso fazer outra história de colocar essa câmera também. Essa câmera que eu tô te falando, quando eu tinha aí 13, 14 anos, meu pai fotografava com ela. Era uma Yashica, ele tinha 3 Yashicas, as 3 estão comigo lá até hoje. Você olhava por cima assim nela. E você colocava um rolo de filme 6x6, é um filme grande formato. E esse filme só tinha 12 poses. Então o casamento, assim, a noiva entrava, era uma foto, o noivo entrava, era uma foto. Outra, aliança. Em cima do altar era uma foto, a aliança era uma foto. Com os pais. Com os pais é uma foto, e se piscar o olho, piscou. Tanto que meu pai falava assim, gente, sorriso, não pisca não, e tirava foto. Foto. Era assim. Então, gente, eu sou a gente desde de barriga cheia. Eu sou desde essa época. Quando eu era criança, era assim que fotografava. Aí depois vieram os filmes 135mm, que são os filmes de 12, 24, 36 que você está falando. Aí a gente começou a fotografar com essas câmeras 135mm, mudou da grande formato para 135. Então já não eram 12 poses mais, eram 36 poses. Então nós começamos tudo manual. Tudo manual. A gente tinha que regular a câmera manual, o flash era manual. Então a noiva entrava, era uma regulagem, você tinha que colocar o flash na carga. Tinha que ter a noiva chegava perto, você tinha que mudar a carga do flash, regular a máquina de novo. Então era tudo assim, o casamento todo era feito dessa forma. Depois desse processo vieram as câmeras automáticas, que elas você colocava o filme, fechava, ela já fazia o resto. Ela já puxava, fazia tudo. Então a gente começou a trabalhar com essas câmeras também. Acompanhar a tecnologia, né? Trabalhamos com essas câmeras. Então já era o céu pra gente, né? Porque eu lembro que antigamente, tipo assim, eu já fotografei vários casamentos que o noivo entrava, quando o noivo chegava no altar, dava um beijo na testa da mãe, meu rolo de filme acabava. Nossa. E eu só tinha uma câmera. Imagina! Aí eu tinha que pegar a câmera, rebobinar o filme na mão, tirar o filme lá de dentro, colocar o outro, e isso quando o noivo chegou e a noiva já estava na porta para entrar. Então eu fazia tudo isso, tudo manual, colocava o filme manualmente, tal, regulava a câmera de novo e ia fotografar de novo. Eu fiz isso vários anos. Aí depois vieram as câmeras automáticas, que já foi o céu pra gente, porque você colocava o filme na câmera, fechava a tampa, a câmera já puxava e fazia o resto. Você fotografava as 36 poses, quando acabava a câmera sozinha já rebobinava o filme para você, entendeu? Então eu peguei todo esse processo. E hoje em dia, né, a gente tem essa facilidade com... Né, a tecnologia foi melhorando e tudo mais. E como é que foi esse processo, assim, falando do seu pai mesmo, porque o pessoal mais velho, eles têm um pouco dessa resistência, né, da tecnologia e tudo mais, né, até chegar hoje, que é tudo
digitalizada, enfim. Para ele foi tranquilo ou não? Ele teve, porque Não foi para tranquilo. você eu imagino que tenha sido, né? Só Não claro foi tranquilo. que é uma pro adaptação, meu pai, assim, não foi tranquilo. Tanto que, assim, ele tem as restrições, as as limitações. limitações dele até hoje. Porque é muita mudança, né? É. Meu pai tá com 71 anos de idade. São gerações totalmente Diferentes. Então, para ele, assim, ele trabalha até Aham. hoje. Mas, assim, a gente sempre tá Acompanhando. dando um suporte, né? Dando um suporte para ele. Tá, o pai aqui, ó, a câmera tá aqui, certinho, o cartão tá aqui de memória. Dá para você tirar aí 1000 fotos aí dentro, tranquilo. Mas para ele foi doloroso. Para mim é doloroso porque, assim, a tecnologia avança de modo que não dá pra gente É acompanhar. muito acelerado. É muito acelerado. Entendeu? Eu gosto sempre de fazer uma comparação, assim, que o nosso raciocínio, como pessoas mesmo, como seres humanos, nós raciocinamos na projeção aritmética, né? E a evolução tecnológica, ela vai na progressão geométrica. Não, me explica isso aí. Assim, ó, a projeção aritmética, eu vou te dar um exemplo. 3 mais 3 é igual a 6, 6 mais 3 é igual a 9, 9 mais 3 é igual a 12. A geométrica, 3 vezes 3 é igual a 9, 9 vezes 3 é igual a 27, 27 vezes 3. Então a tecnologia vai nessa progressão geométrica. Então pra gente é muito difícil. Porque eu vejo hoje, assim, os próprios softwares que a gente trabalha, todo dia que você entra, já tem uma atualização nova. Sim. Você tem que aprender uma coisa nova. Sim. Entendeu? E o mercado exige esse tipo de atualização, de mudança. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né? E, por exemplo, falando de iPhone, por exemplo, cada ano lança um novo com uma atualização de câmera melhor. Sim. E aí quem tem, né, quer que eu tenha um celular que tem uma câmera boa, eu contrato alguém, eu quero uma foto legal. Então a gente, né, essa questão do acesso tá muito fácil, e isso não acho que isso é negativo, acho que isso é positivo, né, de certa forma, acaba obrigando vocês, de certa forma, a acelerar, assim, o mercado mesmo, né, de acompanhar essa evolução. Eu gosto muito de falar com os clientes, assim. Muitas vezes eu vou fazer ensaio externo. Semana passada mesmo eu fiz uma de 2 gêmeas, elas debutantes. Foi um ensaio externo que eu fiz. Então a mãe de vez em quando tirava uma foto com o telefone e tal. Aí eu tirava a minha foto e mostrava para ela. Falou, minha foto fica igual a sua. O que acontece? Os telefones hoje, como você diz, eles estão muito avançados. Tá uma coisa assim assustadora. Tanto a qualidade ótica quanto a qualidade de imagem mesmo, de pixels. Eu tenho um celular aqui, não é iPhone. O meu é da Xiaomi. Mas ele entrega 200 megapixels. É excelente, né? Então a qualidade de imagem é excelente quando tem luz, né? Que a foto é luz. Exatamente. Então, o que o fotógrafo hoje, ele, vamos dizer, ganha da fotografia amador? É o domínio da luz. Eu acho que é incomparável, assim. É incomparável. Até questão de ângulo, de Sim, claro. visão, Composição é luz. olhar. Fotografia é luz, composição é momento. É. Momento decisivo, que é um dos mais difíceis, né? Luz, composição, momento decisivo. Então, assim, o fotógrafo tem que entender a luz, a diferença. Você tem a luz externa que você trabalha com ela, por isso que fica diferente das fotos dos celulares, né? E o momento decisivo que você não pode perder de jeito nenhum. Né? Então, esse aqui é o tchan do fotógrafo. Exatamente. Assim. E eu acho que tem um olhar muito sensível também, Sim, né? Para esses momentos, para esses detalhes. São coisas que normalmente a gente não enxerga. O leigo não para observar, né? Para ver potencial. Então, assim, eu não acho nunca que substitui, assim, né? Você pode ter o melhor celular do mundo, mas se você não tem, né, essa capacitação, não tem jeito, é insubstituível. Agora, você tocou nesse assunto de sempre ter alguém tirando foto, né? Quando eu fui casar, eu coloquei no convite dos padrinhos, pedindo para não tirar foto no momento da cerimônia. Porque é um trem que me incomoda demais, assim. Às vezes a gente tá ali, você tá assistindo, né, uma cerimônia, eu acho até uma falta de respeito, mas eu entendo que é um carinho que a pessoa tem e tal, em querer registrar. Mas, gente, você tá querendo registrar uma memória e não construir aquela memória, né? Então eu falei, gente, vai ter fotógrafo, então nesse momento, por favor,
prestem atenção, não quero celular, enfim. E eu acho que você deve esbarrar vocês, né, no geral, todos os fotógrafos, muito nessa questão, né, da fotografia hoje. Com certeza. Então tá num casamento, gente querendo, né? O que mais tem é telefone agora nas fotos. O que mais tem. A noiva tá entrando, a daminha tá entrando, o noivo tá entrando, todo mundo liga o celular, todo mundo filma. Até aí tudo bem. Porque assim, eu tenho uma lente uma lente fixa, que é de zoom, então, quer queira, quer não, eu consigo cortar um pouco esses convidados. Até aí tudo bem. O problema é o inconveniente. Não, e o problema é o inconveniente daquele convidado que entra na sua frente no corredor. Exatamente. A noiva tá entrando, o convidado põe o pé no corredor para poder ter um ângulo melhor. E ele fica na sua frente. Aí. Gente, ó, parem de ser sem noção. Porque os noivos, o anfitrião lá do momento, ele tá pagando por aquele serviço. E outra coisa, a sua foto não vai superar a qualidade da foto. Então, né? De qualquer fotógrafo, de com qualquer certeza. Não supera o ângulo. E o que vai pro álbum depois não é a foto do celular. Né? Claro que a gente quer registrar, quer prestigiar a pessoa dessa forma, mas, né, tem que ter essa questão do respeito mesmo. Mas e aí você começou a trabalhar com seu pai lá com 13 anos? Sim, ajudando... com 13 anos eu já comecei a fazer esses vídeos de batizado, aniversários, 15 anos. Segurando a luz. Segurando a luz. Casamentos, eu comecei a ir. Aí disso fui ajudando ele, fui ajudando ele. Depois ele colocou uma câmera na minha mão, eu comecei a tirar as fotos também. Eu não tinha nem 18 anos. Eu ia com ele, mas só para treinar mesmo. Ele já confiava, assim, só né? para treinar. Aí eu fiz 18 anos, ele falou assim, você vai tirar carteira e eu vou começar a pegar serviço para você trabalhar sozinho. Aí eu tô aí até hoje. E você sempre, nunca pensou em outro caminho nem nada? Ué, eu até tentei, né? Eu fiz faculdade de Ciências Contábeis na PUC, mas aí... Já estava envolta ali, já estava, né? A fotografia já estava e eu tentei ser meu contador, mas isso é utopia, não existe, não dá tempo. Não. A gente não consegue, a gente não dá conta. Não tem jeito, porque aí você deixa de fazer, né? De não tem como perde qualidade. E tanto a fotografia quanto a contabilidade sempre tem mudança, sempre tem evolução, então não dá para você acompanhar duas coisas assim exatamente. A fundo, né? Então... Aí eu desisti da contabilidade e fiquei na fotografia. Oh, legal. E Paula entrou na sua vida quando aí nesse... Olha, Paula, a gente se conhece desde a infância também. A gente estudou na mesma escola junto. A gente teve um namorico com 13 anos de idade. É mesmo? O primeiro beijo na boca que ela deu foi meu. Olha só! Ela fala isso pra todo mundo, não tem perigo falar isso. Não tem problema. Então, tá vendo? assim, Paula já gostava de homem trabalhador, já tava lá trabalhando. Aí a gente teve um namorico nessa fase, com 13 anos de idade, assim, tal. A gente estudava na mesma escola, tal. E aí depois a gente terminou. Eu beijei outras meninas aí, ela sempre fala também, você me traiu, tal. Aí a gente terminou, coisa de adolescente. A gente tinha 13 para 14 anos. Aí eu namorei outra pessoa, ela namorou outras pessoas também. E a gente se reencontrou depois, em 1999. A gente foi numa festa, tal, 99, 98, mais ou menos, 98, 99. Estava numa festa, um amigo meu tocando, tal, e acabou que a gente ficou junto. Só que tava naquela, né? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, ela também tinha acabado de terminar um. Eu falei, tô caçando nada não. Vamos curtir. Vamos curtir a vida. Aí ficamos curtindo. Aí, um belo dia ela me ligou, a gente saiu, foi no cinema e a gente tá junto até hoje. Oh, que legal. Isso foi o quê? Dia 8 de dezembro de 1999. Olha aí, dia de Nossa Senhora da Conceição. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Isso mesmo. E já tem o quê? Vai fazer 25 anos. Vai fazer 26, vai. 99? 26 anos. Tem 25. 25 anos que a gente tá junto. Bacana demais. E 18 anos de casado. Mas ela nunca chegou a trabalhar lá com vocês, nem nada, não. Ela tem outro... Não. Paula, ela é pedagoga, né? Já fez 6 pós-graduações. E ela trabalha, ela é concursada na Prefeitura de Belo Horizonte, é professora para educação infantil. E, assim, ela já está no final da carreira, né? Ela, teoricamente, ano que vem ela aposenta. É mesmo? Teoricamente, ano que vem ela aposenta. Aí, na pandemia, ela virou para mim e falou assim, eu quero fazer psicologia. O que você acha? Eu falei, vai fundo. Eu acho que você tem todo o perfil de psicólogo. Porque, desde quando eu comecei a namorar com ela é a psicóloga das amigas delas todas, né?
Tem problema, liga pra ela, fica 2 horas Ela que conversando. resolve. Ela que resolve. Das amigas, de prima, disso, aquilo. Todo mundo liga pra ela. É impressionante como as pessoas conseguem se abrir com ela. Falei, não, vai fundo, porque eu acho que você tem tudo Já a ver tem com a aptidão, psicologia. né? Já tem aptidão, já. Eu acho que já tá na sua vocação, Na você não essência, sabe, na sua é. essência. Aí ela tá fazendo, tá Ó, quase que terminando o bacana. curso. Tá quase formando. Vai formar daqui a Legal um ano. demais. É. Ó, muito legal. E aí, essa questão que você falou, voltando agora, você falou dessa questão de como era antigamente, né? E como é hoje, enfim, toda essa tecnologia tem muita essa coisa de que hoje em dia a gente tira 500 fotos para ficar boa, uma no celular, Isso, e não tem nenhuma fisicamente. exatamente. Vocês ainda têm lá o espaço físico, fazem a revelação e tudo Sim. mais, né? Além do serviço de fotografia, né? Tem esse espaço físico. Vocês devem perceber essa mudança também de comportamento, né? E aí entra naquela, né? Que memória que a gente vai ter. Isso, você tocou no ponto certo. É porque o que eu vejo? Nos anos de 2001, 2002, como eu já falei, né, que a gente revelava aí 50 rolos de filme por dia. A pessoa fazia uma viagem, fazia um aniversário de criança em casa, alguma coisa. A pessoa mesmo tirava foto, já ficava doida para ver as fotos. Sim, né? sim. Então era aquela loucura. Então, quarta-feira de cinza a gente revelava 100 rolos de filme. Faço ideia. Chegando do carnaval, isso assim, de meio-dia, 6 horas da tarde, era uma loucura, assim. Uma loucura mesmo, sabe? Tinha essa ansiedade, né, das pessoas. Só que hoje, o que acontece? Com o advento do digital, é muito fácil tirar foto, você tem memória sobrando no celular. Então, assim, você faz uma viagem, você pega uma pose legal, em vez de você bater 1, 2, 3 fotos, você bate 10, 20 fotos. Então, o que acontece? A própria pessoa que bateu as fotos, ela não tem paciência. Não tem, de escolher. Para sentar e falar assim, deixa eu ver melhor, para eu mandar revelar as melhores. Então ninguém revela. E o que está acontecendo? Todo mundo está perdendo foto. Você já perdeu? Já, ué. Todo mundo teve o celular roubado, um computador que estragou, não teve como fazer backup. Todo mundo perde foto porque é um processo trabalhoso. Você acha que o digital é fácil, mas não é. Não é, não. Porque o digital é o seguinte, você tem que tirar foto, você tem que fazer a curadoria das fotos. O que é a curadoria? Eu bato isso muito na tecla dos meus clientes lá. Que às vezes chegam orçamentos de outros fotógrafos e tal, e eu viro para eles e falo assim, e a curadoria das fotos? Ele vai fazer para você? A pessoa nem sabe o que é isso. Fala assim, o que é isso? Falar assim, ó, a curadoria é o seguinte, ele vai para o seu evento, seja um casamento, um aniversário, um batizado. De uma pose, o fotógrafo também vai tirar umas 4, 5 fotos para garantir o momento. Exatamente. Normal, né? Eu faço isso, eu creio que quase todo fotógrafo faz também. A diferença é que quando você tira essa quantidade de fotos, você vai passar para o seu computador, você vai jogar no seu software de edição, você vai escolher as melhores. O trabalho está aí. E dá trabalho. O pós-produção é muito trabalhoso, é muito maçante. É desgastante. Assim, desgastante. Né? Então, muitos fotógrafos aí, assim, os concorrentes... Na verdade, eu nem sei quem são, né? São fotógrafos que... tem vários fotógrafos, vários fotógrafos, assim... Eu escuto dos clientes que chegam lá para mim. Falam assim, não, que eu contratei um fotógrafo para fotografar o aniversário do meu filho, ele me deu 900 fotos. E não consegue escolher, não e consegue assim, eu pego uma pose lá, tem 12 fotos da mesma pose. Aí eu falei, tá vendo? Ele não fez a curadoria de fotos, que é uma coisa chata, vamos dizer assim. É uma coisa desgastante mesmo. Porque você tem que analisar, você tem que ver se alguém piscou o olho, você tem que ver se a pose e essa pose está melhor que a outra. Demora, entendeu? Então eu acho que a diferença está aí. É trabalhoso. E o que acontece também é que eu acho que como a gente vive essa questão hoje das redes sociais, a gente quer a pose perfeita, é o sorriso perfeito, o cabelo alinhado, né? A mão tem que estar bem. Antigamente você batia a foto, que saía, era aquilo. Ali, E quando a gente vai ver essas fotos reveladas, né, de álbuns antigos, você vê o tanto de pose espontânea que tem, sem nenhuma forçação de barra, aquela coisa natural, e aí você consegue ver, você consegue sentir emoção por aquilo, assim. Isso aí. Então, hoje a gente fica muito engessada. A foto da família, família toda no sofá. Tem que estar todo mundo sentado, alinhadinho, a proporção tem que estar... Eu falo até por mim, viu?
A proporção tem que estar boa. Não tem aquela coisa espontânea de, gente, ri aí. Sabe? Alguém falando de boca aberta, segura. Não tem mais isso. Então, acaba sendo uma coisa mais engessada, essa emoção, assim. E que essa fotografia revelada, né? Que antigamente era o que tinha, hoje não tem mais. A gente perdeu isso, né? Um pouco, assim. O que acontece com o que você acabou de dizer? Você mesmo falou que você passa por essa experiência na sua família, né? Você tira uma foto. Não ficou legal. Você vai tirar outra. Não ficou legal. Você vai tirar outra. Você vai tirar até a foto ficar perfeita e você mandar essa foto pro seu Instagram. Antigamente, não tinha nada disso. Você tirava, você nem sabia se a foto saiu. Né? Então, eu vejo assim que essa nostalgia, ela é uma coisa que não dá pra gente medir o valor. O valor disso. Eu sempre falo para meus clientes quando chegam na loja, falo assim, gente, vocês têm que pegar as melhores fotos, vocês têm que colocar no papel. Por quê? A primeira tecla que eu bato, o papel fotográfico ele tem durabilidade de 90 anos, garantido pela Fujifilm, que é o papel que eu trabalho, né? Porque é um processo fotoquímico. O meu laboratório é fotoquímico ainda. O fotoquímico é da época de 1800 e lá vai. Quando a fotografia surgiu. Desde então, né? Quando a fotografia surgiu, o processo é o mesmo, fotoquímico. Então, essa foto revelada em químicos, ela dura 90 anos de vida útil. Então, eu sempre bato nessa tecla para os clientes. Mas ninguém revela, eu ponho na nuvem, eu tenho HD, eu tenho DVD. Aí eu viro de novo para os clientes e falo assim, então tá, você pega seu iPad ou seu telefone, você acabou de fazer uma viagem bem bacana. Chegou a visita na sua casa, deixa o iPad com a visita e manda ela ver as fotos. Com 5 minutos ela já te devolveu o iPad. Ninguém tem paciência. Agora pega uma caixa de sapato com 1000 fotos, todas bagunçadas, todas fora de ordem, todas no papel fotográfico. Tem 1000 fotos dentro da caixinha de sapato. Dá no colo do cliente, dá no colo da pessoa para você ver. Nossa, aquilo vira um evento. Vira um evento. Ou você não para de ver enquanto você não vê a última foto no papel. Exatamente. E cada vez que você pega, parece que você, no tato, que dá outros, que é outro sentido nosso, parece que você vive aquele momento de novo. Exatamente. A emoção volta toda. É totalmente diferente do que você vê no equipamento eletrônico. Então eu acho isso muito importante, porque eu vivo isso. Eu trabalho com laboratório, entendeu? Então eu vivo isso na minha loja praticamente toda semana, todo dia. Alguém chega com problema que perdeu. Com problema. Depois que chega com problema, não adianta. Não adianta. Entendeu? Meu celular, ele caiu, ele queimou. Já era, você não fez backup, você não revelou, você não fez nada. Perde tudo. E o que mais me toca, assim, me toca mesmo o coração, é assim, quando às vezes acontece de uma pessoa perder um ente querido, que é, gente, isso é a coisa mais normal que tem. Todo mundo, né, passa ou vai passar por isso. Todo mundo vai passar, ou no momento oportuno, né? Ou o que acontece, as tragédias, né? Que ninguém está livre disso. Exatamente. Então, assim, há pouco tempo atrás eu estava na minha loja, tinha 2 pessoas, 2 clientes que tinham sofrido 2 tragédias, vamos dizer assim, na família, que eles perderam entes queridos e estava caçando as fotos. Não tinha registro. Um foi um acidente, que o menino foi atropelado, e o celular do menino quebrou no acidente. Meu Deus, não tinha foto dele. Então a mãe estava dentro da minha loja, ela lá dentro da minha loja mandando um WhatsApp pros amigos, falando assim, manda as fotos que você tem junto com meu filho aí pra mim. Aí ela conseguiu lá umas 100 e poucas fotos, eu revelei pra ela na hora. Ela saiu com as 120 fotos no papel fotográfico, embora pra casa. Olha pra você ver. Então, é a memória que ela vai ter. É a memória. Visual então dele. essa herança fotográfica, essa memória afetiva, ela tá se perdendo. Outro exemplo que eu gosto muito de dar, no seu caso, vamos dizer assim, a sua bisavó. Ela tem, se ela tiver, ela tem uma foto da infância. Exatamente. Uma foto, quando é foto, que geralmente é aquele monóculo que você olha, né? Geralmente é isso também. São raríssimas as fotos. Raríssimas as fotos que as pessoas, né, de gerações passadas têm da infância. Tá acontecendo de novo. Porque as pessoas hoje clicam muito, mas não revelam nada. Nada. Então, as memórias da família, elas vão se perdendo. Elas estão se perdendo totalmente, entendeu? As pessoas estão,
Tipo assim, o ser humano evolui por um lado, mas está regredindo para o outro. É. Ele está cometendo o mesmo erro. Não vou dizer o mesmo erro, porque naquela época não tinha recurso. É falta de recurso. Mas hoje é um erro. Mas eu acho que a consequência disso vai começar a chegar daqui a pouco. Vai. Porque a Já gente tá ainda, chegando. né? Você, eu também, querendo ou não, né? Sou mais nova, mas eu peguei essa transição também, né? Da Sim. foto. Eu tenho uma foto lá em casa que é uma selfie que eu bati dessa de filme. Das câmeras de filme. É horrível Eu também a tenho. foto, horrível. Mas então, assim, peguei essa transição também. Então, hoje, não tive consequência nenhuma ainda. Até então, o que eu perdi, tá ok. Mas imagina eu perder memória do meu filho. Isso. Quando Né? você Então, fica grávida, meu você filho lá, já adulto, ele não tem uma foto de quando ele, né, tinha um ano do aniversário dele, do batizado, enfim. Eu revelei todos os meus. É. Eu devo ter umas 20 mil fotos impressas ou mais. É importante fazer esse registro, né? Além da questão de ter o fotógrafo, né? Prestando esse serviço, Sim, com nessas certeza. datas especiais, mas do dia a dia também. Porque eu acho que as memórias do dia a dia Isso. também, elas são, é o que você falou, eu tenho exatamente isso, uma caixa de sapato que eu trouxe lá de Ouro Branco, que eu catei minha foto tudo, aí tá comigo até hoje. E eu adoro, às vezes, tá, né, com minha família, aí começa a rir, lembra disso, lembra de aquilo, é um que já morreu. Isso. É esse dia que aconteceu tal coisa, então voltam filmes, né? Voltam filmes, volta Então, uma nostalgia que não tem preço, a gente não sabe mensurar isso, sabe? Isso é individual de cada um. E muito triste parar pra pensar isso. Nossa, se eu não tivesse nenhuma foto da minha infância, Exatamente. né? Porque eu sou uma que adoro ver essas fotos. Imagina se eu não tivesse, né, essas memórias. Tem foto que eu olho e falo, não, eu adorava essa roupa. Eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, eu nem lembro que a roupa existe, mas na hora que eu olho a foto eu lembro. A boneca, enfim. Então, são coisas pra gente refletir mesmo, né? Da vida que a gente fica muito no automático. Exatamente. Né? A Essa gente correria vive acelerado nossa, e quer essa perfeição e não para pensar nesses contextos assim de vida e que são importantes também, né? São importantes e, gente, passa muito rápido. Você vê, meu filho tá com 18 anos. Outro dia mesmo ele tava nascendo, entendeu? não piscar, né? Meu segundo filho tá com 15 anos. Você tem quantos anos de relacionamento com o Juninho? Nossa, mãe! É um tempinho. Tá vendo? Parece que foi ontem que você começou, não parece? Nossa, que a gente casou tem 2 anos e meio, quase. Sim. 2 anos e meio já. Mas de total, é tempo. Beirando uns 10 já, né? Pra mais, tem mais de 10. Tá vendo? Tem mais de 10. Viu? E parece que foi ontem que você começou. Parece que foi ontem. E seus filhos, tem alguma tendência a ficar ali com vocês ou não? Como é que tá aí essa sucessão? Ou eles não gostam? Bom, eu sou muito tranquilo quanto a isso, né? Eu sempre converso eles são novos também, né? Um tem 18, outro tem 15. Então, eu sempre falo com eles o seguinte, falo, ó, eu vou ensinar o que eu sei, mas vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Escolher o caminho. A minha obrigação como pai é pelo dar menos essa oportunidade. dar a oportunidade aqui de trabalhar no que eu trabalho, no que eu sei trabalhar. Então eu quero que vocês, pelo menos, aprendam alguma coisa comigo aqui. Mas a profissão mesmo, cada um vai escolher a sua. Escolhe o seu caminho. Eu não tenho essa... você tem que fazer o que eu faço. Não. Isso aí, eu acho que é muito individual, né? Exatamente. A gente tem que saber respeitar. Cada um tem, né, sua aptidão, seu gosto, sua vontade. Isso. Então eu respeito muito esse lado deles, assim. Mas algum já fala? Não. Ainda não. Uns falam assim, eu vou te ajudar, vou fazer isso aqui quando o serviço apertar, porque hoje eu criei um outro serviço, a minha esteira de serviço, que é o estúdio, né? Desde a pandemia para cá, que a pandemia foi um caos. Foi assim, eu tinha uns 30 contratos que ficaram todos parados. Então, assim, no início, as pessoas continuaram pagando as prestações, estava tudo tranquilo. Tudo super rápido, não, né? 2 meses, 3 meses, tal, vamos ver. Foi 2 anos e meio sem fechar um contrato novo. Todos os serviços adiados. Eu dei, assim, não vamos dizer sorte, mas eu já tinha me dado um clique, porque os hábitos das pessoas, como a gente já conversou aqui hoje, muitos clientes chegavam para mim e falavam assim, eu não quero álbum, eu quero só as fotos digitais. Então, o que eu fiz na minha loja? Eu fiquei uns 15 anos vendendo os contratos das fotos digitais com o álbum físico.
Aí o que acontecia? O meu de 15 anos é assim. Não Eu é? tenho o álbum grandão, o menor e as Isso. digital. Isso. E o DVD com a E o DVD filmagem. com a filmagem, isso. Mas o que aconteceu mais no final, assim, perto da pandemia? Vamos dizer assim, de 2010 para cá, 2008 para cá. Os clientes demoravam demais para escolher as fotos. Então, o cliente demorava aí 2 anos, 3 anos para escolher as fotos para o álbum de casamento. Quando eu ia mandar fazer o álbum, o valor que ele tinha me pagado há 3, 4 anos atrás, Já tinha mudado. o custo já tinha aumentado. Então, teoricamente, eu tomei prejuízo uns 10 anos de contrato que eu fiz por causa disso. Eu vi que os hábitos estavam mudando. Eu falei, gente, está tudo diferente, a geração já é outra, Preciso os me hábitos adaptar. eu tenho que me adaptar. Aí eu me adaptei, eu estava vendendo somente o serviço digital. Então, na pandemia, não foi pior para mim, porque eu vendi o serviço digital, ou seja, tinha só o meu trabalho, só o meu serviço. Não tinha nenhum produto agregado no meu contrato. Um físico, Um né? físico. Porque esse físico, se eu fosse mandar fazer, aí sim o negócio ia ficar feio pro meu lado. Tanto que muitos fotógrafos, tem até uma reportagem de uma fotógrafa, saiu até no MGTV, eu não sei se você chegou a ver, e eu até gravei essa reportagem para mim. Né? Não sei se vem ao caso falar isso aqui, eu nem sei o nome dela. Mas assim, ela não aguentou, tadinha. A culpa, vamos dizer assim... eu vi uma em Belo Horizonte. Teve um caso desse. Eu vi, é muito triste. Eu fiquei com dó da fotógrafa, muito. porque assim, ela não teve esse clique. Ela não se adaptou não se adaptou, ao momento. Pelo que eu entendi, né? Não vou dizer que foi isso. Pelo que eu entendi, assim, ela vendia o serviço junto com o álbum físico. E não conseguiu entregar. Os custos, ela tinha o estúdio alugado e tal. Então, assim, muito caro. A pandemia, nós ficamos 2 anos e meio sem fechar contratos. E tudo aumentou muito. Tudo aumentou muito. Ou seja, chegou uma hora, ela não deu conta de cobrir os custos dela, tadinha, entendeu? E muitos bufês aconteceu isso na pandemia. Isso aconteceu mesmo. E é um assunto até... É uma situação complicada, assim, porque a gente está falando dos dias mais importantes, né, de quem está contratando. Da vida da pessoa, então, tem essa... Né, tem que ter muito jogo de cintura para saber conduzir e enxergar esses momentos também que o mercado exige, porque não adianta a gente tentar, eu vejo isso muito na minha área, não adianta eu querer vender só o projeto completo, se o mercado me pede uma consultoria. Exatamente. Né? Então eu preciso me adequar para conseguir me manter também. Exatamente. Porque só o que eu quero, né, o cenário ideal é perfeito, mas é todo mundo que consegue pagar, eu vou conseguir girar aquela, né? Só com esse tipo de serviço? Não, então a gente precisa de fato saber esses momentos, né, se adaptar, enxergar essas oportunidades, né, que às vezes a gente acha, fica torcendo o nariz, digital, será, né? Eu imagino que nesse processo seus teve um pouco disso, mas o mercado está pedindo, vamos fazer o melhor dentro disso, né? Aí depois desse susto da pandemia, o meu estúdio estava parado, lá estava esquecido, lá empoeirado. Aí eu falei, não, eu quero reativar o estúdio. Aí agora, eu tô apaixonado com o estúdio, né? Tô fazendo ensaio de família, faço ensaio Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, formaturas, ensaios corporativos. Monta cenário, né? Monta cenários e tal. Então, assim, agora eu achei essa nova linha, né? Essa nova esteira de serviço na fotografia. E que eu tô minha nova paixão agora. Se realizando. É essa fotografia de estúdio. Isso, e bate naquela tecla que a gente veio falando, né? Porque é o seguinte, você vai ficar grávida, você vai querer uma foto gestante. A gente pode fazer uma foto de estúdio ou uma foto externa. Mas, depois que seu filho nascer, eu só não faço newborn ainda, que eu tenho medo. Mas eu prometo que eu vou começar a fazer. Filho dos outros, assim, de 5 dias, 6 dias, eu não gosto de ficar manipulando, sabe? Mas todo mundo me cobra e eu tenho que dar meu jeito. Mas, enfim, pulando o newborn, você acompanha... no estúdio, são ensaios mais rápidos, com 20 minutos a gente faz. E, tipo assim, uma lembrança que você vai ter do Dia das Mães. Sim. O Dia dos Pais. Natal. Então, assim, eu falo muito com os pais, né? Que sempre... Eu tenho clientes que vão no estúdio desde quando eu lancei, toda temporada eles estão lá. E é bem legal, porque... Você acompanha, né? E principalmente quando tem filho. Exatamente. Você pega a criança lá com
3 anos, aí depois ela vai fazer 4, depois ela vai fazer 5. Você vê as fotos, E é vira muito uma legal. memória, assim, né? A memória afetiva que tá da faltando nas família. famílias. Exatamente. Que tipo assim, o estúdio veio para cobrir esse buraco, entendeu? Por quê? Porque ninguém revela foto mais, eu só entrego foto impressa e digital no estúdio. Eu entrego as duas. No estúdio tem as duas. Tem as duas. O cliente fala assim comigo, mas eu não quero impressa. Eu Mas viro para ele e falo não assim, tem você vai ter que separado. ter impressa, porque a foto impressa vai durar 90 anos. Eu perdi as minhas fotos do meu casamento, que foi 18 anos atrás, as digitais eu perdi. Eu tenho o álbum. Tem. Você perde, Priscila. Você grava. Na época não tinha nuvem. Você gravava no DVD, gravava no HD, queimou aqui, sumiu ali. Muda, Acabou. Acabou. Não tem jeito. Os ensaios de gestante dos meus 2 filhos, eu tenho todos os álbuns impressos. Cadê as fotos digitais? Não tem. Nem sei onde é que tá. É muito difícil pra gente guardar. E é mesmo. Então eu falo isso com os clientes. Falo assim, olha, mas eu quero a foto só digital. Eu falei, eu vou te entregar impressa também. Por quê? A impressa vai durar 90 anos. Eu quero ver daqui a 10 anos você me mostrar onde é que tá essa foto digital, onde é que você guardou. É legal demais. E você foi falando, eu fui pensando que isso volta lá no seu avô também. Exatamente. Essa coisa de, é uma data importante, eu vivi aquilo, vou passar ali, tirar uma foto, registrar e vou embora. Isso. Né? Uma coisa mais express, assim, mais rapidinha, mas tá registrado. Tá registrado. Então, É muito legal. Eu acabei de fazer um ensaio agora do Dia das Mães, com minha mãe fez 90 anos. Nossa, que legal as fotos. Ela ficou doida. Eu faço ideia. Então, assim, todo ano eu faço com a minha mãe. Legal demais. Coloco Paula com os meninos, faço. E você vê a diferença. Meus meninos agora eles têm 18 e 15 anos. Do ano passado para esse, o tanto que eles cresceram... Dá muita diferença. Dá muita diferença. Então, assim, passa assim, gente. Se você pisca o olho, o tempo passou. E se você chega lá na frente, se você não fez essas fotos, aí você vai lembrar de mim, falando na sua cabeça lá, assim. Eu te avisei pra você fazer, eu te avisei revelar. pra você vir revelar, pra você fazer um ensaiozinho que não custa caro, é uma coisa rápida, mas é uma lembrança que você vai ter da família. Exatamente. Exatamente. E é uma coisa que a gente deixa passar mesmo. Deixa mas passar. Isso remete muito à questão do seu avô, né? De como tudo começou. Como tudo começou. E às vezes hoje é a maneira que você tem de incentivar as pessoas a, de fato, revelar. Às vezes vai ser a única foto do ano que a pessoa vai revelar. Exatamente. Não duvido que seja. As pessoas chegam lá para pegar as fotos do estúdio e falam assim, nossa, eu tenho 1000 fotos para revelar, eu não revelei nenhuma. E fica a mesma história. Todo mundo tem a mesma história. E eu viro para as pessoas e falo assim, você já perdeu foto? Já perdi. Eu falei, você vai perder de novo. Por que você vai perder de novo? Eu não estou mandando você pegar as 1000 e mandar revelar. Tem 1000 fotos? Pega 100. Exatamente. Mas aí entra a curadoria que dá trabalho. Que dá trabalho. Entendeu? Pega tempo, né? Pega só o... Você já fez seu álbum de casamento? Não. O impresso, não. Tá vendo? Tá vendo como é que eu pego? Mas é isso mesmo. Tá vendo como é que eu pego? Então, o que acontece? Não fui eu que fotografei seu casamento, mas assim, o fotógrafo deve ter feito alguma curadoria, ele não entregou 12 fotos na mesma pose, né? Não, ele fez. Mas, não dá trabalho de escolher? Dá, Dá muito trabalho. Então, mas eu acho que você deve fazer. Não, tem que fazer. Tem eu já tô desesperada querendo fazer já. Olha, eu já vou fazer 3 anos de casado. Pois é. Eu tenho clientes... pisca assim, é uma coisa que a gente não põe na rota. Não põe na rota. Você não põe como prioridade. E eu não volto a ver as fotos, né? Isso. Não tem, porque tá lá no computador, no arquivo, enfim. Então, você tem que colocar como prioridade. Porque o tempo passa, você não vê. Exatamente. Mas eu acho que hoje em dia, de vez em quando, a gente vê umas blogueiras voltando com essa coisa da... Você já viu? Pelo menos das poses? Resgatando câmeras digitais antigas, fazendo pose. Tá com essa modinha agora. As debutantes estão pedindo pros pais. Tá tendo essa moda, né? Mas eu não vejo revelar. Eu acho que a coisa da espontaneidade, de voltar um pouquinho ao passado tem, mas revelar... Pois é. Não. Hoje tem essa nostalgia da foto Polaroid, né? Isso, Então, o que acontece? Eles lançaram câmeras Polaroids e... Só que eu falo muito com meus clientes que o filme é muito caro. O filme é caro. O filme Polaroid é muito caro. E ali é o seguinte, você piscou o olho... aquilo... você piscou o olho... Já era. Já era. Você perdeu ali... Cada foto, eu não sei quanto que tá, mas deve estar em torno, sei lá, R$7 cada foto. Eu acho muito caro. Então, mas tem uma alternativa. Eu consigo fazer fotos Polaroids no meu laboratório. No meu laboratório, que o papel dura 90 anos.
Então, o que acontece? Ah, você é fã de foto Polaroid. O que você faz? Tira no seu celular, Manda e faz manda a para o meu WhatsApp, formatação. vira para mim e fala assim, eu quero foto Polaroid. Eu faço para você. E como é que funciona essa questão do laboratório, assim? Vocês têm uma estrutura lá e aí eu posso chegar com as minhas fotografias. Como é que é esse espaço? Como é que funciona esse serviço? Hoje eu tenho um laboratório, que é a Minilab, né? Que é uma Minilab digital, ela faz fotos até tamanho 20x30. Eu tenho uma impressora grande formato também. Qualquer formato de fotografia eu consigo fazer lá. Esse laboratório, ele imprime 1000 cópias por hora, tamanho 10x15, então é um laboratório de alta produção. Só que ele gasta muita energia elétrica e não tem essa produção hoje, né? 1000 por hora? Não tem. Então, o que eu faço? Eu tenho outros equipamentos, outras impressoras menores, só que o custo do papel dela é mais caro que o laboratório. Mas, assim, é o que atende à necessidade dos clientes hoje. Por quê? Toda hora uma mãe me chama, ó, a escola do meu filho pediu 4 fotos pro trabalho. E ninguém tem. Toda hora, ninguém tem as fotos. Então é uma loucura isso. E as mães pedem um negócio assim, para daqui a 10 minutos. Entendeu? Eu tava aqui te esperando, atendi uma mãe aqui que queria. Já mandei pro pessoal lá, falei assim, ó, vai lá que você resolve, entendeu? Então essa impressora, ela consegue atender uma quantidade menor de fotos. O custo do papel é maior. Mas assim, se você precisa de 2, 3, 4, 5 fotos na hora, sai na hora, eu te entrego. Agora, se você quiser revelar uma quantidade de fotos maior, aí eu passo o meu laboratório para a Minilab. E aí o custo é menor, eu consigo fazer um preço melhor. Mas tem mais tempo, né? Aí eu peço, maior. eu sempre peço, eu tenho uma tabelinha que eu mando para os clientes e falo assim, gente, até 48 horas. Que depende da demanda. Sim, sim. Que não tem como, não justifica eu ligar um equipamento daquele tamanho para revelar 3 fotos. Não. Porque como ele é fotoquímico, ele trabalha com os químicos igual era antigamente, igual eu te falei. E os químicos, eles têm que estar a 38 graus. Então, com esse frio, ele chega a 19, que é água. Água com químico. Então, quando eu chego na loja, o laboratório está a 19 graus, 20 graus. É todo um uma água preparo, gelada. né? Isso. É o químico lá, é o químico gelado. Então, eu tenho que ligar o laboratório, ele tem que chegar a 38 graus, então demora. Então demora 1h30, 2 horas. Mas deve ser um processo legal, né? É um processo bem bacana, mas depois que ele tá preparado, aí é 1000 cópias por hora. Só que até você preparar ele para trabalhar, tem esse tempo, porque o químico trabalha a 38 graus. Então por isso que eu falo muito com os clientes, não, mas eu quero a foto mais barata. Eu falei, gente, mas a foto mais barata, eu tenho que ter volume. Não tem tempo também, né? Eu não tem como eu ligar meu laboratório e ele ficar 2 horas esquentando. Não vale a pena. Imagina assim, 5 resistências de chuveiro elétrico ligado 1 hora na sua casa. É isso. É muita coisa. O laboratório fotográfico é isso. Até ele esquentar. Entendeu? Aí depois que ele esquenta, aí sim. Aí você pode vir com a produção. Depende do perfil do cliente, né? E se ele quer muito... se você tiver com 100 fotos, 200 fotos, eu vou ligar o laboratório e fazer para você. Agora, não, tem 5 fotos. Você vai ter que pagar... Não vale a pena, não. Você vai ter que pagar um pouquinho mais caro e fazer na máquina. Não vale a pena, na outra impressora, entendeu? Mas dá para sair lá no Foto Cecília, vocês têm outros fotógrafos ainda também ou não? Hoje, assim, nossa equipe sou eu, o meu primo, né, o José Milton Paulista, e o meu pai também, tá? Mas eu tenho freelancers, né? De que meus amigos suporte, em Belo Horizonte. Que dão suporte então, festas maiores. Festas maiores. Como a gente estava conversando antes, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, as condições eram melhores, né? Os custos não eram tão caros como hoje. Então, assim, festa para 300, 400 convidados, todo final de semana tinha. Era padrão, né? Era normal. Tinha mês de eu trabalhar assim. Você não vive, não. Você só trabalha, você só fotografa e trata foto. Você não faz mais nada da vida. Você trabalhava nas festas aí, 5 horas de evento, com 400 convidados. Virava madrugada, né? Porque hoje em dia festa, a maioria é de dia, né? Eu adoro. Eu adoro dormir cedo e trabalhar de dia. Dificilmente uma festa começa 10 horas da noite, né? A maioria agora é de dia. E a festa de dia tem todo o seu charme na luz. Eu adoro a luz de dia. Adoro a luz natural, de dia. Né? E hoje em dia, não, hoje em dia, né? É tudo de dia, antigamente tudo noite. Então, de fato, devia virar madrugada. Virava madrugada e era muita gente. Era muita gente. Era 400 convidados, 500 convidados, 700 convidados. Eu já fiz festa para 700 convidados. Era uma loucura. Era insanidade, entendeu?
Agora, hoje não. Os casamentos hoje são 100, 120. Aham. Então, estão mais tranquilos, eu É. acho. E muitos casais hoje também... não faço questão da festa. Eu quero casar só na igreja. Aham. Talvez faz um Faz um um mini ensaio, wedding, um ensaio. pré-wedding, um pós-wedding. Aham. E coisas assim menores, né? É. Festas acaba- maiores eu não... É raro. É raro, É né? raro ter. É raro. É. É isso mesmo. Bom, eu vou fazer aqui com você um bate-bola rapidinho. Você vai respondendo aí Tá bom. o que vier. Eu amo. Viajar. Viajar é bom. Eu odeio. Dormir pouco. Dormir pouco. Um sonho. Ter liberdade, assim, pra fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. O trabalho não deixa. Utopia, né? Não existe. Mas é um sonho, né? É. Quem não tem? É. Empreender. Resiliência. Nossa, é mesmo. Um empreendedor que te inspira. Meu pai. Legal. Nunca faça no seu negócio. Dá uma dica aí para quem está começando. Alguma coisa que você já fez, arrependeu, errou, ou então algo que você imagina, assim, pela sua experiência. Gente, eu penso assim. A gente sempre tem que mudar, tem que inovar, né? As coisas avançam muito, não tem como a gente Parar no tempo, né? parar no tempo e fingir que não está acontecendo nada, que as coisas não estão evoluindo, né? Então, hoje pela estrada que eu já tenho, eu vejo assim, a gente tem que ter essa mudança, mas tem que ter maturidade e calma, eu acho. Sabe? A gente tem que pensar, não, eu vou mudar? Vou fazer isso? Vou. Não faz não, respira, Aham. vai para casa, respira um pouco, pensa de novo, tenta ver os prós, os contras. Não pode dar Vamos calcular o risco certinho. Isso, é um passo maior que a às perna. vezes você fala assim, não, porque isso aqui vai dar... E se der errado? Que empreender é isso. Empreender, correr risco, né? empreender... Tem que ser um risco calculado. Como tem uma frase que eu gosto muito que fala que o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? Eu esqueci quem fala essa frase, mas eu adoro essa frase. É boa mesmo. Mas é isso, empreender é isso. É fracasso em fracasso até você chegar ao sucesso. O sucesso é isso, entendeu? E é uma constante, assim, né? Uma Porque constante. não é uma linha reta, E eu né? vejo, como eu falei da resiliência, eu vejo isso. Eu acho que empreender vai mais do que você aguenta apanhar, do que você sabe fazer mesmo, com a técnica, com o amor que você tem e tudo. Porque não é fácil. É isso mesmo. A gente vai, né? É uma passa por montanha-russa. esse- Aham. É uma montanha-russa. Tem É vezes... constantemente, né, oscilando oscilando. e tendo resiliência, é isso mesmo. É isso. Então é isso. Nunca desespere aí, ó, Isso, vai pra com tomar calma, decisão. respira, pensa certinho e depois você toma a decisão. Uma empresa ou uma marca que você consome indica. Pode ser aqui da cidade ou algo assim. Empresa ou marca que eu Consome indica. Não. Faz uma publi aí. Eu gosto muito da Pizzaria Oliveira Ai, ó, coisa boa. e do Sushi Sabará. Tá a vendo? gente é fã lá em casa. Sushi, Pede muito. lá, sushi, se deixar, meu menino quer toda sexta-feira. Eu adoro também. Nossa, o mãe, sushi, como dia pra eu mim. adoro o sushi. E a Pizza Oliveira também, a gente não pode pedir direto, Sempre. porque, né? Mas vamos- sempre que dá, pede. vamos colocar aí uma vez a cada 2 meses, né? Porque tô falando mais pra Aham. manter o corpo, né? Porque Pra equilibrar. depois dos 200, o metabolismo é diferente. não pode ficar achando que você pode comer tudo na hora que você Tudo quiser, não. não. Mas aí, ó, 2 indicações boas. Qual que é, vocês lá têm o espaço físico, né? Eu sempre pergunto em relação à arquitetura, ao espaço físico mesmo, a importância disso para o posicionamento da empresa, para a marca e tal. Mas você também tem muita questão do espaço físico para fotografia, né? O cenário e tudo mais. Qual
como que você vê, assim, a importância disso pro seu trabalho, pro seu negócio? Eu jogo sempre para minha área, falando de arquitetura. Tá certo, tá certo. O Foto Cecílio, em 2012, eu contratei uma arquiteta, foi até a Naila, a esposa do Daniel, ela é dono ótima. daqui. Ela fez o meu projeto, né, com sala de reunião para os clientes, um espaço para o laboratório, um espaço para foto 3x4 e o outro espaço para eu vender os fotoprodutos, que são porta-retratos, canecas Sim. personalizadas, Presentes, garrafa, né? isso, garrafa térmica personalizada, etc. Então, assim, esse espaço que nós temos hoje, ele foi todo pensado e projetado para atender isso, né? Então, assim, a minha loja é grande. Minha loja é bem grande, mas aquilo que a gente estava conversando. Na época, eu achava ela pequena pela loucura, pela loucura que era. Que a loja de fotografia, nos primeiros anos dos anos 2000, era uma loucura, com filme, com tudo, né? O consumo de fotografia era muito grande. Então, hoje eu acho minha loja grande pelo contexto. Mas tem dia que ela fica pequena. Por essa montanha-russa que a gente acabou de falar. Que tem dia que vai tanta gente lá que ela fica pequena. Fica pequena. Mês passado mesmo, mês passado não, mas semana passada que teve que o Rodolfo fez a carteira de identidade aqui pro pessoal. Sim. Uma loucura. A gente não conseguiu nem almoçar. De tanto 3x4. O pessoal deixa tudo pra última hora. Última hora. Entendeu? Então é essa montanha-russa. Se eu tivesse uma loja menor, eu ia passar perto. Tanto para o atendimento ao público, quanto para o estúdio também, entendeu? Sim, e aqui em Sabará, se não me engano, vocês são o único que tem espaço físico, né? Sim, nosso próprio, somos nós. Eu não sei se eu estou falando errado, mas eu não conheço outro que tenha o espaço físico para ter a loja também, né? Voltado para o... espaço físico próprio, eu acho que somos só nós. E como eu te falei, às vezes eu acho grande, às vezes eu acho pequeno, porque eu faço muito ensaio de formatura, faço ensaio de Dia das Mães. Então tem famílias que são imensas. Ano passado eu fiz ensaio de formatura para segundo período, criancinha, fica uma gracinha. Teve família que levou 25 pessoas. Família toda. A família toda. Aí eu assim, gente, fica aí fora do estúdio, não cabe todo mundo aqui dentro. Vão entrando devagarzinho, um por um, vão fazendo. Dia das Mães também é bem legal. Sexta-feira eu fiz um ensaio com 10 pessoas na família. Muita gente também. Então, como eu te disse, às vezes quando vai um casal ou 3 pessoas, o estúdio é grande, mas dependendo da família, ele se torna pequeno, né? E essa questão do espaço físico é bom para... em relação a virar referência também, né? Como eu falei, o único espaço físico que tem aqui é vocês. Então, nesses momentos, eu preciso de uma 3x4, eu vou lá. Isso, exatamente. Eu preciso revelar para dar de presente, né? Nessa coisa mais rápida, assim, né? Desse mundo acelerado, ou esquecer, ou uma mãe que tem que fazer um dever, um trabalho. Exatamente. Então, vira um ponto de referência, exatamente. né? Isso, o espaço físico ajuda a reforçar a questão da marca, né? E agora uma frase, você já falou uma ótima aí, mas se você quiser falar outra, repetir. Eu gosto muito dessa frase. Eu gosto de 2 frases. Essa, né, de que o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E eu gosto muito de outra frase, se não me engano, é do Leonardo da Vinci, que ele fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Hoje eu gosto de manter minha vida assim, sabe? Não sou nada demais. Uma pessoa comum que acorda cedo, 6 horas da manhã, põe os meninos para ir para a escola, faço uma ginásticazinha ali só para manter a saúde física e mental, que eu acho que é uma coisa muito importante também. Sim. Trabalho o dia inteiro. Final de semana que eu trabalho, sábado e domingo também. Então, assim, é uma vida simples. E eu falo que isso é o extraordinário da vida, né? A vida ordinária. A pessoa comum vivendo sua vida comum, né? E com essa coisa de rede social, a gente fica achando que todo mundo tem uma vida super extraordinária. A gente tá todo mundo trabalhando, cada um cuidando de sua vida. Todo mundo é a mesma coisa. A gente é feliz, a gente é triste, a gente adoece. Tem problema, tem, né? Normal, sucesso, fracasso, derrota, vitória. Isso é normal de todo mundo. É a vida acontecendo. Então, né? o menos é mais. Eu adoro essa mentalidade para tudo na minha vida. Para tudo, para o trabalho, para as relações, para tudo, sabe? Para as viagens. Eu gosto disso. O menos é mais, eu gosto das coisas simples. Nada demais, não. Isso é ótimo. Agora chama o pessoal aí para
seguir você lá nas redes sociais. Claro, é um prazer. Pessoal Ô, gente, aí. quem não me segue, meu Instagram é JoaquimJR Fotografia, tá? E meu site está em construção, né? Que é www.fotocecilio.com.br. Mas a gente está reformulando o site agora. E é isso. Pode me achar no Instagram e no meu WhatsApp também, né? Que é 985861177. Se alguém quiser algum orçamento, alguma coisa, eu estou à disposição aí, vai ser um prazer. Beleza? E antes de falar aqui as minhas redes sociais, eu vou contar quem está participando do Minha Obra de hoje, que é a Ana. A Ana, ela fica ali, ó. Deixa eu dar uma referência. Em frente à loteria, ela tem uma loja ali. A gente está falando de espaço físico, eu tô Sim. lembrando do espaço dela. Ela vende cosméticos e maquiagens. A loja chama Com Amor Ana. E ela vai contar aí um pouquinho para vocês de como que funciona, como é que é a loja dela, o que é a empresa dela. Acompanha, que é muito bacana. A gente falou isso do espaço físico e eu lembrei disso, porque ela vende essa cosmético, maquiagem, essas coisas. E sempre, às vezes, a gente tem a questão de, nossa, tem que dar um presente, tem que correr. Lá tem muita coisa legal. Acompanha aí que ela vai falar. Oi, gente, eu sou a Ana, proprietária da loja Com Amor Ana, localizada aqui na cidade de Sabará. Nós abrimos a nossa loja com o intuito de proporcionar autoestima a todos aqueles que têm o interesse de nos conhecer. E realizamos um atendimento personalizado que vai muito além da venda. Tudo aqui é pensado com afeto, da seleção de produtos ao cuidado em fazer cada cliente se sentir em casa. A Com Amor Ana nasceu do meu amor por cuidar, e hoje ela é um cantinho de acolhimento e autoestima para muita gente. E essa é a minha obra. Muito legal, né, gente? A história da Ana, a empresa dela, a loja dela. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse quadro é inspirado nela. Nem ela sabe disso. Mas eu tive a ideia dele porque quando eu abri a caixinha de perguntas, essas coisas, ela sempre estava ali comentando, né? Comentário, em caixinha de perguntas, sempre querendo participar. E eu falei, gente, eu tenho que ampliar o leque, né? Não posso ficar só no convidado do episódio. O que eu vou fazer? E aí eu tive essa ideia e foi totalmente inspirado nela, Ana. Muito obrigada, inclusive. Mas eu quero todo mundo lá na loja dela. Vamos ver se ela põe um cupom aqui pra gente. Vamos ver se dá certo. E agora eu vou passar as minhas redes sociais, que é importante também, do Videobra. Bom, a minha pessoal é Primiller _, me segue lá. Eu faço conteúdo de arquitetura, falo bobagem, dou uns pitacos, enfim. Mostro o bastidor aqui, vou começar a mostrar mais ainda. E tenho do Videobra também, @VideobraPodcast. A gente está nesse mesmo nome no YouTube, no Spotify. Todo mundo se inscreve no canal, isso ajuda demais. Vocês não têm noção do que são números quando a gente vai conseguir patrocínio, né? Então, isso pesa muito. Então, a gente precisa dessa inscrição, desse seguir, né? Não custa nada. Outra novidade também que a gente trouxe, vocês já sabem, é que a gente está com um link de apoio ao projeto do podcast, tá? Então, é um projeto que demanda muito, é uma estrutura gigantesca que a gente tem aqui, além daqui também. Então, a gente tá deixando aqui na descrição o link de apoio. Todas as informações estão lá, a gente vai deixar no Instagram também. Então, se você acompanha nosso projeto, gosta, tem interesse de incentivar, de apoiar, tá o link aí, tá? É bem acessível, então ajuda a gente aí. Além disso, agradecer todos os patrocinadores que assinam o projeto com a gente, né, nessa temporada. Vocês são, assim, primordiais para isso tudo aqui tá acontecendo. Vou deixar um carinho especial aqui hoje para a Estância Real, esse cenário lindo aqui. Mostrei nos stories, vou postar aí de novo para todo mundo ver. Não sei se todo mundo conhece, mas acho difícil não conhecer. Mas quem não conhece, né, é nosso patrocinador também. A gente está fazendo as gravações aqui. E é isso. Um beijo, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você, Priscila. Aceitado o Eu que convite. agradeço. E até a próxima, até semana que vem. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.